valeu. Ó, pessoal, a gente está com quase 100 pessoas aí online. Por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que é interessante, se inscreva no canal e aperte a notificação. Agora eu vou chamar um super cara lá de Portugal. É um cara muito animado, um cara que realmente faz acontecer e a gente caminha aí para ter um super conteúdo. Com você, Walter, cumprindo rigorosamente o nosso horário, hein? Vamos lá. Beleza, Zé, muito obrigado. Tá dando para ouvir? Tudo certinho? Sim. Beleza, muito obrigado, primeiramente. Obrigado a todos. Gente, o grande recado de Zé, se inscrevam, compartilhem, vamos nessa. Parabéns, a primeira aí foi bem bacana. Lud, foi bem bacana o conteúdo, tá? Zé, então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, tá na tela aí. Então, eu entrei na internet agora, então vou me apresentar bem rapidamente aqui. Então, Walter Pedra, mais conhecido como Pedra, sobrenome, né? Não é porque é sobrenome mesmo, tá? Então, tenho como formação, sou formado em administração, tenho 2 MBAs, uma em gestão de pessoas e uma em marketing, mas o marketing que eu estudei não tinha nada a ver com o que é o marketing de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho o Green Belt também, que ajuda um pouco na parte de gestão, e a gente vai falar um pouco de gestão também sobre isso. Então, trajetória profissional. Eu trabalhei em 2 empresas, então, tanto numa empresa de colchão, quanto numa multinacional de cerveja, né? Então, trabalhei 4 anos na de colchão e 12 na cervejaria. E aí, nos últimos 3 anos, como gerente geral da cervejaria. Então, foi um aprendizado muito bacana que a gente teve. E consegue aplicar isso hoje em dia. E aí, resolvi sair para empreender. Então, como vocês falaram aí, como você e Lud mencionou muito bem, a gente trabalha, de fato, para pequenos e médios empreendedores, mas que, de fato, se a gente parar para olhar, é a grande massa de clientes, né? A grande massa de empresários que tem hoje em dia, né? Então, é bacana porque a gente está falando com as pessoas a mesma linguagem e tudo mais. Então, resolvi sair para virar empreendedor e aí pesquisei bastante. Então, já uma sugestão para quem está pesquisando. Gente, a Guia-se é uma empresa fantástica. Então, já de cara, já dando o primeiro relato. E olha que eu pesquisei tudo que imaginar sobre franquia. Eu queria entrar no franchise. E aí, tudo que segmentos de franquia, fui na Guia-se e estou realmente apaixonado e encantado aí pelo negócio, tá? E aí, vim para Portugal. Então, esse era o outro sonho, era empreender fora. E aí eu falei, poxa, Zé, estou com um desafio bacana, que é a primeira vez sem empreendedor. Na verdade, a primeira vez, 100% do meu time sem empreendedor. E agora também quero ser um outro desafio, que é morar fora do país. Então, estou morando aqui em Portugal. Então, mais ou menos isso. Para fechar aqui, prazeres da vida. Então, família, adoro estar com a família, viajar, esporte e resultados, tá? E do lado de cá, manias, como sou terapolitano, sou baiano, sou rubro-negro, sou Vitória da Bahia. Tenho uma mania do número 7, então a gente vai falar bastante, Zé, aqui, vai 7. A Rosana até gosta disso. E aí, curiosidade, já morei todas as capitais do Norte e Nordeste, já morei no Rio, já morei em São Paulo, já morei nos Estados Unidos e agora estou aqui em Portugal. Então, me apresentar aqui bem rapidamente aqui para você, para a turma aí, eu acho que é legal, para a turma entender um pouquinho do Pedra, tá? Mas vamos lá, vamos que a gente está falando de mim aqui não. Passa mais um aí, vamos que vamos. Deixa eu ver na tela aqui. Então, Zé, a empresa hoje, nós somos, na verdade, né? Eu com a parte comercial, então é o meu skill, vamos dizer assim. A Ludmila falou muito bem do ponto a desenvolver. Então, o meu ponto a desenvolver é a parte técnica e aí minha esposa, a Bárbara, ela toca a parte técnica com maestria. Então, a empresa hoje é composta por duas áreas, vamos dizer assim. Eu tocando a parte comercial, bastante live, a gente vai falar um pouquinho de live também. Mas principalmente a parte de gestão, a parte comercial, a parte do contato com o cliente, isso é super importante. E Bárbara, ela cuida da parte técnica, das criações das imagens, das criações dos sites e assim sucessivamente. E eu tenho um negócio comigo que eu acho que é super importante a gente tentar buscar isso conosco, que é o negócio da atitude, né? A atitude nada mais é que o modo de pensar. Então, Pedra, como assim modo de pensar? Isso é estatística. 95% da população mundial, elas procuram culpados, elas procuram explicações. Ah, mas o Covid está aqui assim assado. A gente tem sempre algumas opções, né? Na verdade, a gente sempre tem 2 opções. Uma é escolher o caminho que eu quero traçar e é um caminho que eu vou trabalhar um pouco mais, mas eu vou buscar um sucesso. E o outro é ficar arrumando justificativas. A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha.
e assim sucessivamente. Eu sempre tento, isso é muito difícil, eu sempre tento estar no cluster lá dos 5%, que é o cluster das soluções / resultado, tá? Vamos que vamos. Antes de falar de como entrar na internet, eu acho que vale a pena, eu trouxe 2 slides vou falar bastante de área comercial e bastante de gestão. É assim, como eu entrei na internet, gente, eu não tinha nem Facebook, tá? Então, só um ponto, eu acho que é legal, é uma resenha, acho que é importante, porque eu falo com os candidatos que querem virar franquia, eu falo com amigos meus que querem ser uma guia também, e falam, mas Pedro, você, tem pós-graduação em marketing e tudo mais. Eu falei, gente, eu tenho, mas eu nem Facebook eu tinha. Meu Instagram eu usava só para, eu gosto de fazer um esporte, então correr, eu vou lá e posto e tudo mais. Live, Ave Maria, não sabia nem o que era live, apesar de já existir há muito tempo. Então, visto isso, o que eu fiz? Eu comecei a voltar, Zé e todo mundo, a voltar um pouco para trás, então eu revisei um pouquinho, e aí, assim, isso da negociação é super aplicável em qualquer negócio, né? É a base, são as 4 técnicas principais de negociação, e aí eu comecei a voltar e a estudar novamente tudo de negociação. Então, a primeira coisa de a gente negociar, a gente está buscando novos clientes, gente, não só para a internet, a internet você tem que ter uma estrelinha a mais, porque geralmente você fala, em vez de face-to-face, né, olhando no olho, você fala através de uma câmera, como eu estou falando aqui com vocês agora, mas a primeira técnica é se conectar. Então, como é que eu vou fazer para se conectar com vocês que estão aí do outro lado da câmera? Isso é super importante. Como é que eu vou fazer para me conectar com as pessoas, com o meu cliente, ou com o meu futuro cliente, ou com o meu lead, que a gente chama de um possível cliente, né? Então, é bem importante a gente ter essa conexão. O 2 é saber ouvir. Gente, a gente tem 2 ouvidos, né, e uma boca. Então, é muito importante a gente ouvir mais e falar menos. E sempre, quando falar, tentar falar com perguntas abertas, não com perguntas fechadas. Depois é tentar influenciar e aí, por fim, lidar com as objeções. Tudo começa lá pelo se conectar e saber ouvir, tá? Eu trouxe mais uma de negociação, que eu acho que vale fazer retrospectiva antes de entrar no assunto de fato da internet, que na negociação é para todo mundo, tá? Então, o ser humano em geral, e todo ser humano, ele negocia, independente de idade ou não idade, tá? Eu sempre falo isso, em todos os cursos que eu fiz, em todos os treinamentos que eu dei, independente de idade, todos negociam e todos entram na parte do negociador em algum momento e entram na parte do negociado em algum momento. Então, é muito importante a gente entender que o ser humano ele tem o negociador e o negociado, ou quem está do outro lado da mesa, ele tem duas maneiras, dois comportamentos. O primeiro é emoção, que mexe com o coração, e o segundo é razão, que vai de número, né? Então, a gente tem que saber se planejar, a gente tem que saber ouvir, se conectar, para a gente estar entrando e ser assertivo na hora da negociação, tá? Então, vamos nessa. Vamos lá? Visto isso, então, visto que eu fiz uma retrospectiva de negociação, eu acho que é importante. Eu trouxe alguns temas aqui e acho que é legal compartilhar. Como eu falei, eu nem Facebook eu tinha. A gente comprou a Guia-se, que eu recomendo de novo, né? Mais uma vez eu recomendo. Então, quando a gente comprou a Guia-se, eu falei, e agora? Entramos na internet, eu não tenho nem Facebook, site, Ave Maria. Google eu mexia, porque eu sempre pesquiso no Google, mas o que eu faço, né? Beleza, então paramos. Então, ali a fotinha ali, se vocês repararem, é eu e Bárbara, à noite, de madrugada. Eu tinha um óculos, era um pouquinho mais cheinho. Então, a gente parou, analisou e falou, então, gente, aí aqui são algumas dicas importantes para o nosso dia a dia, né? Entrei na internet e não é uma empresa de marketing digital, é qualquer empresa. Então, eu sou uma empresa, por exemplo, um salão de beleza. Eu entrei na internet, e agora? O que eu faço? Então, acho que a primeira coisa é como é que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio? Algumas perguntas têm que ser provocadas. Então, como é que eu faço para ganhar dinheiro? A Lud falou bacana aí de rede social e tudo mais. Como é que eu faço para ganhar dinheiro nas redes sociais, né? Qual é a quantidade ideal de clientes para a gente manter a qualidade? Então, ora, eu tenho quantos clientes na internet ou eu preciso buscar quantos clientes e mesmo assim eu conseguir manter essa qualidade? Então, são perguntas chaves que a gente precisa botar numa folha de papel, gente. Isso é gestão, tá? Então, eu trouxe um assunto para dividir com vocês sobre gestão. Porque quando a gente entra na internet, não necessariamente eu ser um bom
cozinheiro, vamos dizer assim, eu vou ser um bom dono de restaurante. Eu ser um bom cabeleireiro, eu vou ser um bom gestor de salão de beleza. Não necessariamente. Eu preciso ter gestão. Eu preciso ter gestão para tocar o negócio. A pergunta 2 é como é que eu vou prospectar? Né? Por onde eu vou começar? Qual é o meu custo mensal? Como é que eu faço para ter excelência no meu negócio? Então, tudo isso é importante a gente parar, estudar, respira, porque a internet, de fato, é o segmento que mais cresce no mundo hoje. Há 7 meses, 6 meses, lá no início do ano, antes do Covid, era o terceiro. E aí, com o Covid, ele antecipou essa tendência de mercado. Então, hoje, a internet, de fato, é o segmento que mais cresce no mundo. E eu fiz até uma live ontem com um empreendedor. E ele falou, Pedra, é um segmento que mais cresce, dificilmente algum outro vai ultrapassá-lo. Por quê? Porque as pessoas, os consumidores, eles estão gostando de estar na internet. Eles estão gostando de consumir na internet. E aí, quando eu falo internet, gente, é tudo, tá? É desde rede social até passando por um funil de vendas, que o Silvano vai explicar um pouquinho, olhando um site, enfim, é internet em linhas gerais, tá? Depois, fazer um planejamento. Então, é super importante eu ter meu planejamento. E aí eu vou dar um exemplo meu. Como eu falei lá atrás, me apresentei, eu gosto de praticar esporte. Então, o meu planejamento do ano, e aí vale o planejamento tanto pessoal quanto profissional, porque quando você entra na internet, a gente tem que saber que a internet a gente está propício, está disposto, não está exposto. A palavra é essa, exposto, não disposto. A gente está exposto tanto ao mal quanto ao bem, né? E aí eu vou só complementando a Lud aí. A gente vai buscar sempre o bem, mas a gente tem que estar exposto a tudo isso. Mas depois que eu faço um planejamento, eu preciso também olhar meu planejamento pessoal. Então, é tentar casar as duas coisas. Já como eu falei lá no meu planejamento de corrida, eu tenho uma meta ano de correr 2.020 quilômetros. Então, hoje eu bati 1.003. E essa meta tem que ser uma meta quantificada com números. Não adianta, eu quero ser rico. Ok. O que é rico para o João, para a Maria, para a Lud, para o Pedra, para a Rosana, para o Silvano? O que é rico? Né? Rico é ter rico de saúde, rico é ter 90 quilos, enfim. É importante a gente quantificar com metas e metas mensuráveis. E quando eu não atingir essas metas, eu preciso parar antes de atingir metas. Eu preciso, depois que eu quantificar essas metas ano, se for o ano, se for daqui a 5 anos, se for daqui a 3 anos, enfim, depois que eu quantificá-las, eu preciso cascatear elas. Como assim, Pedra, cascateá-las? Eu preciso trazer ela ano, depois ela semestre, depois ela mês, para depois eu trazer ela dia. Depois eu trazer ela semana, depois trazer ela dia. Então, e isso, gente, é importante a gente estar ao tempo todo retroalimentando ela. Então, eu sempre trago isso, eu sempre falo isso. Então, eu preciso, por exemplo, voltando para o exemplo prático, eu gosto muito de trazer exemplos práticos. Do exemplo da corrida, minha meta são 2.020 quilômetros, eu estou com 1.003. Para eu atingir essa meta até o final do ano, eu preciso buscar 43 quilômetros por semana. Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer para atingir nossa meta. A mesma coisa serve para o nosso negócio, tá? Então, eu preciso ter X clientes. Ok, em X clientes em quanto tempo? E aí, eu não atingi por quê? E por que não? E fazer os porquês, que eu acho que é super importante. Próxima dica, gente, é estudar. Então, vira e mexe, eu mando um certificado aí para o Zé, mando um certificado para a Gi, mando um certificado para o Marcão, enfim, para a turma da Guias, de cursos que eu venho fazendo. Então, é bem legal isso. Então, o negócio das lives, que tal a resenha aí, que o Zé e a Lud falaram anteriormente. Porque quando passar a pandemia, a live vai acabar. Gente, a live é um negócio que é conteúdo de grátis, é grátis. A gente só precisa ter... o que a gente gasta? A gente gasta o tempo. Se a gente for botar na balança, o que a gente gasta ou investe? A gente investe o nosso tempo, né? Quem está do outro lado da telinha. Mas existem instituições que também estão fazendo isso, que não são lives, mas são cursos online de graça. Vou dar um exemplo, FGV. Não estou fazendo propaganda, não, mas é uma instituição que eu admiro muito. E eu já fiz 3 cursos da FGV online, de graça. Então, com tudo a ver com o mundo da internet, que é o meu negócio hoje, mas tem de tudo. Tem de finanças, tem de gestão, enfim. Então, estudar e se atualizar é super importante para a gente estar conectado com as pessoas. Lembrem, por isso que eu trouxe o negócio da negociação, qualquer tipo de segmento, qualquer um, serviço, produto e tudo mais, sem venda na ponta,
não consegue sobreviver. É fato. Então, ora, eu preciso me conectar com o meu cliente, independente do meu segmento, para eu ter êxito no meu negócio. E aí, para eu me conectar com o meu cliente, eu preciso estudar e tá atualizado, né? Tá 100% atualizado. E aí eu já falei, estabelecer sonhos. Eu acho que o sonho é um negócio, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Eu vou sonhar com a Ferrari, eu vou sonhar com o Fusca. Dá o mesmo trabalho o sonho. A diferença é que para eu sonhar com a Ferrari e eu buscar comprar essa Ferrari, eu preciso trabalhar mais, eu preciso investir mais energia para tá atingindo esse sonho, né? Mas o mesmo sonho dá o mesmo trabalho, né? Sonhar com coisas diferentes, só que com coisas eu ia falar mais maiores, que aqui em Portugal é assim que se fala, tá? Não está errado, não. Mas, enfim, com coisas maiores, não tem problema. Eu só preciso me esforçar mais para isso, tá? Então, e do outro lado aqui, eu dividi a tela no meio, do outro lado, aí bem rapidamente, eu trago alguns propósitos que a gente precisa estar bem definidos. Então, o primeiro é meta. Eu preciso ter minha meta. Olhem bem para mim aqui, por favor. Olhem nos meus olhos. Não cometam esse erro. Não cometam esse erro. A gente precisa ter uma meta estabelecida. Então, eu entrei na internet. Eu não sabia mexer no Facebook. Qual foi a minha primeira meta? Eu preciso criar meu Facebook. Eu preciso aprender o básico do Facebook, porque agora eu sou uma agência de marketing digital. Eu não sabia mexer num site. Opa, qual era a minha primeira meta? Antes de entrar para o mercado, ora, eu preciso estudar o site, eu preciso ver como é que faz, eu preciso ver quais são as finalidades e principalmente, eu preciso ver se eu compraria o site. Quando eu compro, é mais fácil de eu vender. Então, gente, por favor, olhem nos meus olhos aqui, pelo amor de Deus. Estabeleçam metas para o negócio de vocês. E essas metas, cada um sabe onde o seu braço alcança. Então, eu tenho uma meta de 1 cliente no semestre. Não tem problema. Desde que você tenha essa meta, tenha a meta desenhada para você buscá-las. Então, por favor, não cometam esse erro. Não deixem a maré levar. Né? Porque a maré leva, você não sabe onde você vai parar. Eu amo o mar. Quando você entra no mar e você boia no mar, você vai parar onde tiver a correnteza. Então, estabeleça a meta que você... Deixa eu te cortar, porque acho que esse é um ponto bem interessante. E eu acho que tem tudo a ver com o sucesso de um e-commerce, um sucesso de um site, um sucesso de um Facebook, um sucesso de qualquer coisa ligada à internet. É meta. É meta. Se você não tiver a meta, não rola. Então aí você acaba fazendo investimento, contratando uma agência. Se você não sabe a sua meta, a sua agência também não vai saber. E aí, no final das contas, a agência que às vezes não funciona, a internet que não funciona, mas faltou a definição do propósito, da meta, enfim. Só queria fazer esse adendo, porque muita gente fala, não, a gente não, esse assunto, a princípio, parece que não é ligado ao marketing digital, mas é completamente ligado. Sem isso aí, você não tem nem como pedir uma proposta para alguém. Acho que esse é um ponto importantíssimo aí. Obrigado por compartilhar. Tamo junto. E aí, depois de a gente estabelecer metas, depois que a gente tem essa meta bem definida, e, gente, mais uma vez, Zé falou, eu vou reforçar. A meta é quantificada, tá? Quantifica a meta. Então, quantos clientes eu quero ter? É quantidade de clientes, tá? Isso é importante da meta. Depois eu preciso ter uma padronização. O que é padronização, Pedro? É assim, eu preciso entender que o meu negócio, então, entrando, por exemplo, na Guias, que é o meu negócio, eu tenho 5 passos que eu criei da rotina, onde eu tenho uma conexão com o meu cliente, onde eu tenho o follow-up com o meu cliente, onde, enfim, eu tenho uma reunião fechamento de mês, e quando eu atingo essa meta ou não meta, eu tenho essa padronização porque isso me dá qualidade. Então, a Guias, como bem falado a Lud, ela tem 23 anos de mercado, mas mais do que isso, nos últimos 10 anos, a gente conseguiu conquistar 8, eu sempre falo isso, Zé adora, mas é porque é verdade, a gente conseguiu conquistar, 8 sequenciais de selos da BF. Então, isso é surreal. Mas por que a gente conseguiu conquistar? Porque tem um processo, porque tem uma padronização e isso serve para não abaixar a qualidade. Então, a gente que tem uma agência, não é a franqueadora e é o franqueado, a gente também precisa ter uma padronização para atender o nosso cliente de uma maneira, de uma maneira qualitativa e não quantitativa. E se der para atender das duas maneiras, ótimo. Mas eu preciso entender o que eu negocio
como é que eu entrego? E aí, de novo, não é só para a agência de marketing digital, serve para uma padaria. Então, quantos pães eu vou entregar aquele dia para não perder aquela qualidade? Então, isso é super importante. E aí depois vem as outras coisas, que é o acompanhamento dessa padronização, que aí a frequência que você vai acompanhar. Depois vem os processos para ver se estão corretos. E aí, por fim, vem o acompanhamento dessas metas, tá? Então, não adianta eu ter uma meta. Ah, beleza. Poxa, o Pedro me falou, o Zé também reforçou que eu preciso ter minha meta. Ah, legal. Tá. Ok, eu tenho lá minha meta de 10 clientes nos 6 meses. Alcançar em 6 meses. Eu sou, vamos dizer que nós somos aqui uma agência de marketing digital. Legal. Eu tenho essas 10 metas, mas tá, como é que eu vou fazer para alcançá-las? Como é que eu acompanho essas metas para eu alcançá-las? Então, isso é super importante. Então, é ter um acompanhamento para eu alcançar essas metas. Então, isso consegue manter a base e você consegue ter resultado e, principalmente, ter sucesso, que eu falei lá atrás, que é o sonhar grande, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, é isso o primeiro slide. Pode passar, por favor. E aí, esse é muito bacana. E aí entra no... Vamos para a prática agora, né? Então, eu falei um pouco de teoria, agora vindo para a prática. Então, já estabelecemos a nossa meta, então entramos na internet, como eu falei, a gente não conhecia quase nada, viemos para Portugal, e aí só antes de mais nada aqui, quando a gente veio para Portugal, deu lockdown, então zero networking. Zé depois vai me perguntar isso, eu tenho certeza, ele sempre me pergunta, mas quando a gente chegou em Portugal, depois de 20, 25 dias, depois que a gente chegou em Portugal, 20, 25 dias, lockdown, e aí, gente, eu tinha uma escolha, nós tínhamos uma escolha. A gente não sabia quase nada de internet. A gente acabou de comprar a Guias, que na teoria é lindo, mas na prática a gente não sabia. Estávamos com cultura nova, enfim, tudo que a gente sabe aí quando a gente sai de um país. E agora, né? O que a gente vai fazer? E aí a gente veio para a prática. Estabelecemos as metas, fizemos tudo aquilo que eu já falei lá atrás. E o que a gente fez no dia a dia, né? Então, a primeira coisa é estudar. Então, a primeira coisa, gente, não tem jeito. Quem está entrando na internet e não estudar e não se atualizar, de verdade, vai ficar para trás. Não tem jeito. O nosso cliente, ou o cliente de vocês que estão assistindo, ou o consumidor, ele não sabe hoje, ele até supunha, mas ele não tem certeza que a internet hoje é o maior segmento do mundo, por exemplo. E como é que o Pedro sabe disso? Estudando. Hoje, a tendência de julho é o segmento de internet crescer 506%. Mas como é que o Pedro sabe disso? Estudando. Tá? Então, primeira dica é estudar. Tá? A segunda, a gente tem leads. Então, tem um livro chamado Receita Previsível. Não sei se já fica a dica do livro, da leitura aí. Receita Previsível. Que a gente precisa ter um acompanhamento de leads. Pedra, que danado é leads? Né? Leads nada mais gente, que um possível cliente. É uma possível pessoa que eu falei em algum momento e essa pessoa fala assim, caramba, eu quero conhecer um pouco mais, mas não agora. Deixa eu passar essa pandemia. Então, opa, anotei, botei minha gestãozinha e eu preciso gerar conteúdo para ela não, para o lead ficar, a gente chama de lead sempre quente, né? Ou deixar o lead pelo menos morno no forno, gerando conteúdo. Não podemos ser chato, tem que ter uma dosagem desse conteúdo, mas o que eu costumo fazer? Uma vez por semana, eu gero um conteúdozinho. Gente, conteúdo não é vender. Conteúdo é conteúdo. Opa, vou aqui, ó. João, você sabia que a internet, por exemplo, a internet está crescendo 506%? João, você sabia que as 5 maiores empresas do mundo estão dentro da internet? Como a Amazon, como o Google. Você sabia disso? E aí, isso é esquentar o lead e ativar o lead. Então, dê 2. A terceira, prospecção. Gente, não adianta que não vai cair do céu clientes novos para a gente. Tô aqui parado, opa, tá difícil, negócio tá duro, viu? Covid rapaz, tá doendo. Gente, se a gente não arregaçar a manguinha com o planejamento, com a meta estabelecida, não vai cair do céu. Então, é super importante a gente ter uma estratégia. Cada empresa tem sua estratégia. Eu respeito todas as estratégias, mas a única coisa a gente precisa prospectar. Do jeito que vocês quiserem. Eu tenho a minha. Certamente o Silvano tem a dele, a Ludmila tem a dele, a do Zé tem a dele. Enfim, a Subway tem a dela e assim sucessivamente. Então, é importante a gente prospectar. A gente tem que ter novos clientes sempre. Sempre em qualquer empresa a gente precisa ter novos clientes, porque aqueles novos clientes fazem alimentar a base.
tá? E a gente precisa, obviamente, tentar manter, qualificar e até, nesse livro que eu li, ressuscitar clientes que porventura já estão mortos. Mortos no bom sentido, tá, gente? Mortos que por alguma aventura ele sai da nossa base e a gente precisa trazer ele de volta por algum motivo. E aí, aí eu trouxe 2 exemplos aqui de prospecção. Um é panfletagem, eu faço panfletagem, tá aqui o folderzinho, vim preparadozinho para mostrar para vocês. Então, o marketing offline também funciona, tá? Não é porque a gente está falando aqui só do digital, Gente, o marketing offline também funciona. Tanto funciona, não sei se o Zé vai contribuir isso depois, que a gente como guia, se a gente tem um outdoor na Bandeirantes, eu acho que é Bandeirantes, Zé, depois me corrige se eu estiver errado, mas lá em São Paulo a gente tem um outdoor gigante falando da guias. Então, o marketing offline também ajuda. As duas coisas tem que tentar estar juntas, tá? E aí, por fim, a velha live, né? Acho que tanto foi falado aí na palestra aí anterior, com a Lu e com o Zé. Gente, ontem eu fiz minha 43ª live. E aí eu anotei algumas coisas que foram faladas aí na anterior, eu acho que é bacana. Então, é o primeiro negócio do marketing pessoal. Concordo 100%, só não consigo colocar em prática o meu cabelo. Por quê? Porque é uma promessa. Mas o resto, eu estou tentando. Então, já comprei luzes, já tem um negocinho aqui na minha parede, falando da guia-se. Então, tem luzes, uma branca e uma amarela, porque isso dá uma iluminação melhor. Então, o marketing pessoal é super importante para a live. Conteúdo, gente, a live é de graça. Então, mas eu quero que passe o negócio da live. Não vai passar. Eu, por exemplo, talvez eu diminua a frequência, porque hoje eu faço 3 por semana. Talvez eu passe para 2 ou 1, talvez. Mas eu não vou parar de fazer. Enquanto eu acreditar nesse negócio, enquanto eu ter fôlego para isso, e eu estou gostando de fazer live, são 3 por semana. E eu gero conteúdo. E o que é bacana é que eu trago toda a minha live, eu trago um convidado diferente. E aí a gente fala de assuntos diferentes. E o mais bacana é que a live, ela deixa salva. Então, quantas pessoas já falaram para mim, Pedra, poxa, aquela live eu não consegui assistir. Mas tá salva, eu vi depois, eu vi trechos, ou eu vi toda. Espetacular. E aí eu trago várias pessoas de segmentos totalmente diferentes. Já trouxe da Coca-Cola, que a Ludmilla falou, da Ambev, enfim. O próprio Zé, que começou comigo aí, foi o primeiro na live que a gente fez, e hoje eu estou na 43ª. E como eu falei, eu tenho meta. Minha meta é buscar 52 lives para eu falar, poxa, agora eu estou com consistência, agora eu vou começar a buscar pessoas que tenham quantidade de seguidores ainda maior. Porque um segredo para quem quer fazer live, gente, que vale a dica que a gente está dando aqui para vocês, é importante ter pessoas que lembram da negociação, então pessoas que têm a conexão com o teu negócio, pessoas que querem saber o teu negócio. Então, o teu convidado também tem que ter essa conexão contigo. Porque senão esse bate-papo da live que a gente está fazendo aqui é menos do que uma live, né? Porque a live você fica trocando toda hora. Essa conexão é importantíssima ter. Então, por isso que é bacana ter convidados especiais, convidados que vocês gostem e, se possível, ter mais seguidores do que vocês, tá? E aí a live gerando conteúdo, acho que é super importante. Eu mostrei para o Zé e para o Marcão, eu tenho 143 slides de conteúdo, então eu tenho live até 2050, e quando acabar a gente tem mais um pouquinho para dividir, porque de fato é o conhecimento que a gente gera. Tem um negócio que meu pai sempre fala, que conhecimento nunca vão tirar de você. Então, o que eu estou tentando fazer, de uma certa maneira, de humanizar o mundo, é tentar entregar um pouco do conhecimento que eu tenho, ou entregar tudo que eu tenho, porque eu sempre me dou o máximo possível, com muita energia, com muito entusiasmo, para ajudar o próximo com conteúdo, tá? Então, basicamente, na prática, no dia a dia, é isso, tá? Trouxe mais 2 slides, bem rapidinhos, que eu vou falar. Acho que é importante compartilhar que a internet hoje, eu acho que a turma vai falar lá na frente, mas a internet hoje... Gente, a internet Ave Maria, dá para fazer tudo o que vocês imaginaram dentro da internet. Então, tem 5 bolinhas, não vou ficar lendo, vou resumir as 5. A primeira, a gente constrói a autoridade da marca. Então, independente se minha empresa é uma empresa de água de uma região. Ok, legal. Eu consigo construir a autoridade dela na internet. Certamente ela não tem.
Na bolinha 2 e 3, eu consigo... Olha, gente, olha que legal. Eu consigo achar o consumidor e fazer com que esse consumidor me ache. E a bolinha 4 e 5, eu consigo mensurar. Então, a grande diferença do marketing offline, que é o que eu fiz, a MBA, para o marketing online, ou marketing digital, é que o marketing digital você consegue ter números. Você consegue provar com números, você consegue mensurar. O marketing offline, não. Não estou falando que não é importante, tá? É super importante, mas você não consegue mensurar. Exemplo, botei um outdoor na entrada de, sei lá, do Rio de Janeiro. Quantas pessoas viram aquele outdoor? Exatamente? Não tem como saber. Eu sei uma estimativa de carros, mas quantas pessoas estavam dentro daquele carro? 5, 3, 1? Então, a internet, eu consigo te dar essa mensuração ter essa mensuração de resultado. A grande palavra-chave, que eu sempre trago isso, é interação. Então, a gente precisa buscar interação dentro da internet. Quando a gente tem uma interação boa na internet, eu consigo ter um negócio rentável. Não adianta eu quero vender na internet. Ok, como é que está a tua interação? Primeira pergunta que eu faço. Como é que está a tua interação na internet? Tá bem? Opa, você vai vender. Tá mal? Vamos buscar aqui a interação para depois a gente buscar a venda. E, por fim, o grande desafio é criar experiência. Então, como é que eu faço para criar uma experiência? Eu estou aqui em Portugal. Certamente deve ter o Brasil inteiro aí. Mas como é que eu faço para criar uma experiência com a minha empresa afetando ou me conectando com alguém de Brasília, por exemplo? Eu preciso entender como é que eu faço essa experiência, tá? E, por fim, o último slide, eu trago um pouco de rede social, que é um dado super importante. Hoje, um curso que eu fiz na FGV, o brasileiro, e não se assustem, tá? Isso é real. O brasileiro, ele olha as redes sociais em 183 vezes por dia. Isso gera 4 horas e 3 minutos no dia. Visto que ele dorme 8, então 8 mais 4 dá 12. Então, a metade do dia do brasileiro, de nós brasileiros, estamos ou dormindo ou em redes sociais. E aí, entrando em redes sociais, o Instagram, 89% dos internautas seguem perfis de marcas, empresas e produtos, tá? Então, é isso. Acho que passa mais uma. Acho que eu finalizei, Zé. Gente, muito obrigado. Se inscrevam, mandem aviãozinho, aquele negócio todo, dê like, joinha. E, Zé, eu tenho 5 pontos aqui que eu acho que você vai me perguntar para finalizar, mas está contigo. Acho que... Zé? Não? Zé, não? Então, enquanto o Zé... Desculpa, já estava falando aqui e o negócio não estava aparecendo. Tá bom. Bom, a gente tem 10 minutinhos para bater papo e responder algumas perguntas. Uma pergunta que me vem à tona aqui, a pergunta que você falou, eu não vou fazer porque você já falou, mas assim, qual o resultado que seus clientes estão tendo aí em Portugal? E você também tem clientes em Portugal e tem clientes aqui no Brasil. Como que você está vendo os resultados que você está conseguindo aí? Eu não quero que você fale especificamente sobre o serviço que está prestando, mas o empresário, né? Por que o cara vai para a internet? Qual é o resultado que pode ter? Show de bola. Essa foi uma pergunta que eu fiz também. A live de ontem foi muito bacana. Foi com um empreendedor aqui de Portugal. E a gente fez essa pergunta. Ele me fez e eu refiz para ele. Zé, assim, sem internet hoje, qualquer segmento está fadado a quebrar. Por quê? Porque, de fato, o consumidor ele não parou de consumir. Ele mudou o segmento de consumo. Ele está consumindo a internet. Eu acho que foi a Lud, não sei se foi você que falou que meu tio, minha mãe está comprando na internet. Minha mãe tem 70 e poucos anos. Algum de vocês dois falaram. Então, assim, hoje todos os meus clientes, todos, a gente tem uma base bem legal. E tem clientes desde fevereiro, desde março até hoje. Todos vêm crescendo, vem uma crescente muito boa. E o bacana é cada vez mais a gente está se conectando, tanto eu com meus clientes, até porque eles são meus clientes, tanto os meus clientes com o consumidor. Então, a internet ela ajuda a ter resultados exponenciais para se conectar com o consumidor. Porque ele não parou de consumir. Ele apenas está mudando a maneira de consumir. Então, e isso é uma tendência, tá? Aqui na Europa, isso é uma tendência. No Brasil também é uma tendência, porque também, como você falou, também tem o cliente no Brasil. Então, de fato, são resultados bem, bem legais, tá? E os portugueses são ligados aí no celular, assim como a gente ou não? Tem cliente meu assistindo aí, tá? Português. Então,
A gente aqui em Portugal, falando de rede social especificamente, a internet aqui a rede social aqui mais usada ainda é o Facebook. Todos os estudos mostram que o Instagram, para business, para negócio, é a rede social presente / futuro, curto prazo. Então está existindo o que aqui em Portugal? Uma migração de Facebook para Instagram. Então, está existindo essa migração e meus clientes, comigo, eles estão aprendendo a se conectar cada vez mais. Existe um grupo no WhatsApp que a gente dá uma chamadinha. Bora, meu filho, assim, bora. E aí ele vai. Mas, assim, tá tudo lindo. Não posso reclamar, não. Meus clientes são lindos. É a lógica, né? Você falou uma coisa interessante, né? Resultados exponenciais. Fala um pouco mais sobre isso. O que você enxerga e você vê que dá para, vou vender, vou começar a crescer e não vou parar mais. Como que você vê esses resultados exponenciais aí? Então, eu vou pegar um exemplo prático, eu acho que é legal. Tem um salão de beleza em Lisboa, que é o Salão do Bairro, tá? Posso até falar dele, porque a gente já está virando um caso muito bacana. Ele nunca tinha entrado na internet. Ele me confessou que, se não fosse a pandemia, certamente ele não teria ninguém gerenciando. E aí vale um ponto super importante. Eu vou falar isso lá na frente. Então, assim, a gente consegue fazer um resultado, construir valores dentro da internet, onde os nossos clientes começam a ter uma conexão com o consumidor e o nosso cliente começa, esse cliente Salão do Bairro, por exemplo, ele começou a ver que as consumidoras dele começaram a agendar marcação. Aí em Brasil é marcação também, né? De cabelo? Marcação, né? Sim, sim. Agendamento. Agendamento. Aqui eles chamam de marcação. As clientes começaram a fazer marcação através do Instagram. Então, as pessoas não querem mais ligar e falar assim, Zé, vamos marcar aqui para segunda-feira? Esquece. As pessoas querem aqui que é mais rápido. Vou marcar aqui no Instagram mesmo. Vamos. E aí é bacana porque o Instagram, por exemplo, estou falando do Instagram, mas o Instagram é uma vitrine que é muito boa, mas também ela é muito dispersa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, o que eu sempre treino meus clientes? E eu treino mesmo, dividir conhecimento e tudo mais. É muito importante a gente entregar valor, entregar conteúdo, entregar conhecimento, mas também a gente como empresário, a gente precisa tentar tirar o consumidor do Instagram para o WhatsApp, que seja, por exemplo, porque quando você tira do Instagram, das redes sociais, que é dispersa, e vai para o face-to-face, para o WhatsApp e etc., você consegue ter uma marcação, vamos dizer, no caso do Salão de Beleza, lá de Lisboa, você consegue ter uma marcação efetiva. E aí, assim, resultados exponenciais ele hoje, me confessou isso ontem, hoje a gente está em julho, ele já tem marcação agendada até o final de julho. A agenda dele de julho já tá cheia devido às redes sociais. Então, de fato, é um poder que a gente tem na mão, a gente como ser humano, a gente tem na mão, que cada empresa precisa usar. E se as empresas não usarem, certamente o concorrente desse segmento vai usar. Sim. Bom, qual a estratégia que quando você consegue fazer todas essas lives aí, qual a principal estratégia para ser constante e não deixar a peteca cair? Porque acho que um dos principais erros de todos os empresários que começam a trabalhar com a internet é não ter uma constância, né? Como que você consegue fazer isso e como que você fala para o seu cliente fazer? Porque a gente não está aqui falando da nossa agência, estamos aqui falando dos nossos clientes. Como que você faz isso para ter essa constância que você fala para os seus clientes? Volta. Boa pergunta. Então, eu diria 3 coisas. O primeiro é planejamento. Então, eu me planejei primeiro, antes de começar as lives, não sei se você vai lembrar, sei lá, 2 meses, 1 mês atrás, 2 meses, eu bati com você o material do conteúdo, eu fiz um conteúdo de lives para quantidades infinitas, não, mas uma quantidade razoável de lives no PowerPoint. Então, eu fiz um planejamento que eu conseguiria ter pulmão ou oxigênio para ter uma consistência de lives. O 2, eu tenho uma meta, então, voltando para o assunto de meta, eu tenho uma meta de lives, então minha meta são 52 lives. Depois que eu bater essa meta, aí eu vou estudar se eu vou refazer a meta ou não. E a terceira, Zé, é liderar pelo exemplo. Então, para mim, assim, o exemplo ele arrasta.
Você falar é uma coisa, você fazer é outra totalmente diferente. Então, eu começo a fazer lives com o meu cliente, com os meus clientes. Então, exemplo, falando de ontem, porque está recente, mas ontem eu fiz com o Salão do Bairro, que é o meu cliente. Então, a gente estava fazendo um sorteio, que aqui a gente chama de giveaway. A gente estava fazendo um giveaway do salão de beleza dele, no qual eu falei, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o sorteio do sorteio é ótimo, né? Mas o sorteio do giveaway, vamos dizer assim, na live. Ele, Pedra, live? Eu falei, a gente vai fazer uma live com você, eu vou te explicar como é que você faz, você fazer com o seu cliente. Vamos fazer uma live. Aí eu expliquei para ele, bonitinho, a gente fez, o giveaway, ele adorou. Então, assim, acho que talvez a principal dica, a gente como agência, liderança, por exemplo, e vocês que não são agência, que estão assistindo aqui conosco, se planejar, ter uma meta e nesse planejamento ter conteúdo para isso. Acho que esses 3 balanços aí. Legal. Walter, a gente já está nos minutos finais, na verdade, no minuto final aí, manda a sua mensagem para a gente encerrar aí. Então, já agradecendo de coração, a gente estava com uma audiência aí perto de 100 pessoas online o tempo inteiro, está sendo fantástico. Então, manda um abraço para esse pessoal aí, sua mensagem final. Boa. Então, primeiro, antes de mais nada, Zé, queria agradecer aos meus clientes. Então, deve ter alguns clientes, eu convidei todos. Então, meus clientes, vocês são lindos, papai ama vocês, tá? Então, primeira coisa é isso. Obrigado por ser fiel ou fiéis comigo e comigo, com Bárbara. Então, muito obrigado e por estar aqui conosco. Então, e continuem, tá? Não saiam, porque tem 2 palestrantes espetaculares na sequência. Primeira coisa é essa, Zé. Segunda, eu também queria agradecer, vou fazer 3 agradecimentos, tá? Depois eu dou minha dica. Então, segundo, agradecer a Guice, então, que desde todo mundo, não vou ficar citando nomes aqui não. E a terceira, não posso deixar nunca de agradecer minha esposa, Bárbara Gutschau, que também está aqui nos assistindo, que ela é minha parceira, você sabe bem disso aí, que ela é meu background, se não fosse ela, estava morto, frito. Então, de verdade, são as 3 pessoas os 3 segmentos que eu queria agradecer. Zé, minhas 5 dicas, bem rapidamente, que eu queria deixar aqui rapidinho no final. Aí, porque senão a gente já come o pedaço da Rosela. São 5. Então, e é nominal. Então, gente, primeira, planejamento. Independente do segmento, se planeje. Segunda, estabeleçam metas atingíveis e quantificadas. Não adianta, tem que estabelecer metas. Terceira, se atualizar. Estudar sempre. Tem que estudar. A quarta, Zé, conexão. Zé e turma aí, conexão. Então, estejam conectados com o mundo e com os clientes de vocês. E a quinta, venha para o mundo do Pedra, o segmento que mais cresce, ou o mundo da Guice, né? Desculpa. O segmento que mais cresce no mundo é a internet. Gente, é isso. Zé, muito obrigado. Eu não posso deixar de falar aquele velho e grande vai e vamos que vamos. É isso aí. Então, planejamento, meta, atualização, conexão e internet com a Guice é ainda melhor. Muito obrigado, Walter. Valeu de coração mesmo.